Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto os escritores da nossa editora, que é a editora Chave Mestra. E comigo aqui nos bastidores, José, tudo bom, José? Nosso diretor aqui da parte técnica, ele que está ali na condução das câmeras e também edição. E quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e falar pouco, viu? Porque já me falaram, você fala demais nessa abertura. Vamos rápido, porque eu quero que o nosso escritor fale aqui comigo. Ele que está falando de um assunto que eu também gosto bastante, não por ter muita experiência, não, mas é porque eu gosto geralmente e as pessoas falam, é tão chato falar disso. Talvez você fale isso porque você precise entender melhor. Porque a gente vê muita gente falando, vamos falar de finanças, isso eu não gosto. Quando a gente fala não gosta, alguma coisa tem aí por trás que precisa ser mexido aí, alguma transformação, um mindset aí que precisa ser, assim, da noite para o dia já mudar essa percepção, porque eu tinha muito isso e depois que eu mudei eu só quero aprender cada dia mais e a gente vai falar sobre isso. A capa desse livro tá linda, eu já gostei bastante, conteúdo, escritores assim com um conteúdo muito parrudo que a gente chama aqui, e ele não é diferente o capítulo dele, o Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios, e tem tudo a ver com essa capa linda. E eu entrevisto hoje, ele que está aqui comigo, do capítulo 12, crenças financeiras que limitam o sucesso. Quais são essas crenças? Será que você não tem, e você nem percebe, nem sabe, ou não sabe nem que é uma crença limitante aí? Então a gente vai falar com ele, Danilo Teles. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, que ótimo, que honra estar aqui com vocês hoje e participar. Vamos bora à pergunta, você falou de um negócio Pois é. importantíssimo, finanças. E tem muita gente que tem tabu, né, pra não falar de finanças. Quando Sim, fala de finanças já dá aquele receio, aquele medo, mas hoje nós vamos quebrar todas essas crenças sim. limitantes E aí. você tá preparado, Danilo? Porque eu vou perguntar tudo, viu? Aqui eu falo que eu tiro todas as dúvidas do nosso leitor e também no audiovisual aqui, porque já conhece vocês, já vão conhecendo o jeitinho de cada um de vocês, isso aproxima com o nosso leitor, né? Então já tá preparado que eu vou perguntar bastante. Preparadíssimo, bora Então tá lá. bom. Primeiro de tudo, antes da gente entrar no livro, você tinha outro livro, é o primeiro livro com a editora Chave Mestra, como que foi? Tá, com a chave mestra é o primeiro. Eu Uhum. tenho outros 3 livros, eu tenho Ótimo. 2 como coautoria, eh, 2 como coautoria e tem um meu mesmo, O autoria seu. minha, só que esse eu não publiquei ainda, eu tenho só o digital, mas não Legal. publiquei ainda, até é um passo que a chave mestra já tá falando: vamos fazer", então quem sabe seja o Aí, próximo momento aí. E com a chave mestra tá, esse é legal. o primeiro com ela. Então vocês já estão vendo que eu tirei um pouquinho já do spoiler aí que tá vindo, né, talvez venha aí conteúdo novo É. só dele. E quando você foi colocar sobre o tema, o que que você pensou na hora do convite? Quando a gente convidou, a equipe da editora, você já sabia que ia colocar sobre isso? Eles deram algumas ideias, como que foi? Não, quem me atendeu, quem fez todo o processo junto comigo, me deu aquela relação para mim selecionar um tema e eu tinha selecionado outro. Então eu parti de um outro tema, falei: "Não, vou falar sobre isso, empresas, negócios, BPO", porque hoje eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Só que o que acontece, eu tenho uma menina de 14 anos e ela fez na escola lá teve aqueles eventos, cada um juntava o grupo, né, não lembro o nome agora do evento, mas assim, eu fiz o evento, cada um falava de um assunto, o grupo, Uhum. e eu fui ver a apresentação dela. E chegando lá, uma das turmas falou sobre dinheiro, a importância de saber cuidar do dinheiro, tudo, até aí legal. Só que quando eles abriram assim do lado, tinha uma árvore e era para você fazer uma frase e colocar nessa árvore o que que você pensava sobre o dinheiro, qual que era a sua ideia sobre dinheiro. E eu fui escrever, só que quando eu olhei para a árvore tinha um monte de frases. E uma das frases estava assim: "Dinheiro não traz felicidade. Quem é rico é snob, que não sei o quê. Rico, quando quem é rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre". Então começou a ter um monte de frases assim: "Eu não sou dono da Eletropaulo", no caso São Paulo aqui da energia, né, ou seja, que toma muito banho, não sei o quê, fica demorando no chuveiro. O pai fala o quê? "Eu não sou dono da Eletropaulo". Caramba. Então eu vi um monte de frases sobre isso. Só que eu já ouvi isso dos meus pais também. E a gente vem trabalhando isso, porque isso é mindset, é mentalidade. Quando você expande, né, é um processo de metanoia. Automaticamente, quanto mais você vai buscando conhecimento, mais Sim. você nunca mais vai voltar a ser o que era. E eu falei: "Gente, não é possível que uma escola ou os pais tenham tá instruindo isso". A escola não, mas os pais que estavam colocando as frases ali naquela árvore que tinha, tá instruindo desta forma os seus filhos.
vai crescer pessoas com escassez de mentalidade, de riqueza, achando que não pode ganhar dinheiro, tal. Porque o dinheiro, na verdade, ele é um dom de Deus, né? Ele fala, a riqueza é um dom de Deus, não o dinheiro. A riqueza em si é um dom de Deus. E aí eu liguei pra Jani, que faz daqui da editora, que estava com contato comigo, eu falei, meu, eu vi que você tem um outro tema, que é crenças financeiras que impactam e limitam, né, o sucesso. Será que a gente consegue trocar? Ela, meu, tá na mão de outra pessoa já, eu vou conversar. No fim, a pessoa que ia escrever isso também mudou Olha e só, liberou este. Aí eu falei, não, então me dá olha esse que eu vou só. fazer esse tema. É por isso que eu vim nas crenças financeiras que limitam o sucesso. Olha, era teu então esse Era meu, capítulo, era hein? meu. Já tinha tudo para falar disso. E olha só que importante, eu sou aqui mera entrevistadora, tá, gente? Mas eu também quero fazer parte, porque é muito bom a gente, eles como especialistas e você com toda a bagagem que você tem de experiência, mas é bom a gente que tá do outro lado falar, né? Porque eu tinha essa percepção também de muito por minha mãe sempre trabalhar muito, ter empresa, ela tem no ramo de alimentação, então sempre Uhum. teve pizzaria, buffet e tudo. E aí é sempre muito ausente, e a gente não entendia isso, Sim, né, porque criança não entende que a mãe tá trabalhando, né, para trazer o sustento aqui. Então, cresci com isso também, de que o dinheiro era algo negativo, porque ia me afastar das pessoas que eu mais sim. amo, porque minha mãe estava se afastando. E aí você vai, claro que você cresce e querendo se desenvolver, querendo crescer e mudar a mentalidade, você começa a entender o que é o dinheiro, que é uma ferramenta. Você acredita que muitos clientes que você começou a atender, pessoas até nas suas mídias, e ele também tem um podcast, depois quero que você me conte aí, que você também no seu podcast, você entrevistando, as pessoas falam muito disso, que tem por causa disso, porque a crença vem ali da infância, de tudo que aprenderam e para mudar essa mentalidade é um pouquinho difícil muitas vezes? Muito difícil. Eu falo, nossa, quando a gente fala de crença, é algo que ela veio passando às vezes de geração em geração. O vô falou pro pai, o pai falou pro filho, e a gente acaba, se o ciclo não quebra ali, nós iríamos passar por nossos filhos a mesma coisa que aprendemos. E chega um momento que precisa quebrar esse ciclo. Fala, gente, espera aí, até aqui tá errado. Tá? Então, ou seja, se a pessoa ela tem essa crença, pode olhar para trás, o pai foi difícil no parte de dinheiro, ele teve essa crença também e nunca buscou muito. E quando eu Aham. sento com o meu cliente, o empresário que hoje nós atuamos, muitas das vezes a escassez dentro de uma empresa, a escassez dentro de uma casa, é literalmente por esse motivo dessa crença limitante. Então, assim, você encontra isso diariamente. Para você ver que nem eu te contei, pô, você encontrou isso numa escola. Quantos pais falaram isso daí? Pode ser que de cada 10, um tente mudar. Eu já sou ao contrário. Eu entrei no mundo da finança desde 2014 para 15, ali Uhum. 2016 que eu entrei para o mundo financeiro Uhum. mesmo, empresarial, e eu sempre instruí, fui ensinando minha filha que ela falava assim: "Pai, é caro". Eu falei: "Filha, não é caro, porque se você põe na crença que é caro, que você não tem condição de comprar, você já vai crescer e falar: 'Não consigo comprar'. Você precisa parar e falar assim: 'O que que eu preciso fazer para conquistar isso?' Aonde eu vou? O que que eu vou buscar? Como que eu faço?" Ela tem 14 anos, ela chegou em mim e falou assim: "Eu preciso de dinheiro". Eu falei: "Beleza, você não precisa de dinheiro? Então é o seguinte, você vai para o escritório, você vai estudar de manhã, se ela faz inglês uns dias à tarde, piano à noite e tal". Eu falei: "Agora alguns dias vagos que você tem, você vai para o escritório, você vai cuidar do meu marketing. Vai fazer post, aleatório, criar algumas coisas lá pra mim. E aí eu vou te pagar e você". Então a gente vai instruindo isso, mas tudo é possível. Até eu coloquei lá, a última frase que eu coloquei, Ótimo, espera que eu já né. posso ler? Pode, por Já favor, leia leio aí. para você. Espera aí. Eles colocam sempre ao final do capítulo também uma frase, e a frase é: "A mudança está em suas mãos, a escolha de prosperar também", Danilo E essa não foi copiada não, essa Teles. foi de Danilo Teles mesmo. Ou seja, a mudança está em nós. Eu falo isso porque Uhum. eu apliquei isso na minha vida, né. Chegou uma hora que eu falei: "Espera aí, eu tô trabalhando direto, e cadê o poder usufruir de tudo isso?". E aí você precisa mudar. E a mudança ela é necessária em um momento de chegar e mudar. Eu falava: "Quero fazer acontecer", porque quem busca consegue. Não tem hoje você tem Ótimo, muitas portas para você bater, para você estudar, para você aprender. O conhecimento é libertador. Quanto mais você busca, melhor você fica. ótimo. Hum. E a gente tá falando aqui da tua filha de 14 anos, mas a gente sabe que não são só os filhos e as filhas não que passam por isso não, muito adulto aí, É, que não trabalhou isso e que não teve esse desenvolvimento, porque eu acredito muito que para desenvolver financeiramente, a gente tem que voltar a algumas casas para se desenvolver como pessoa, porque é mais sim. comportamental, aqui você tá trazendo muito o comportamental. Então tem muito adulto também assim, né, Que não são cresceu só os e jovens, né. adulto e vai levar isso e às vezes vai morrer com isso. Infelizmente, não consegue mudar Uhum. isso. Quando a gente traz isso de financeiro,
Eu entendo, tá? Eu estudo muito, eu leio muito essa parte e participei de muito treinamento de inteligência emocional. Uhum. Então, quando eu decidi mudar, eu comecei a procurar entender algumas pessoas, entrar para o mundo de inteligência emocional, fiz Uhum. várias imersões de ficar 3 dias num hotel. Aí você faz todo Legal. aquele processo de reconstruir, né? Você volta lá, destrói e depois você constrói tudo de novo. Então você volta desde a infância para corrigir os gaps que você teve, as crenças limitantes. Então, assim, e muitos não procuram isso. E quando a gente fala Uhum. finanças, ela é um problema muito grande. Por quê? Porque tem gente que faz umas loucuras, né, nos capítulos do livro, quem adquire o livro vai ver, tem pessoas que falam sobre as dívidas, pessoas que tentaram se matar por causa de dívida, que chegou um momento Uhum. que, porque o nome ficou sujo, a pessoa não viveu mais, né, entrou num processo depressivo. Então, as finanças, ela é algo que impacta o emocional totalmente. Então, o meu assunto, né, porque é meu, mas eu acho que ele ligou os dois pontos, um emocional, uma crença, com uma situação mesmo financeira. Ou seja, se eu tenho todas essas limitações, né? Ah, tem que trabalhar duro. Uma outra, eu não lembro se eu coloquei direito aí, mas assim, tem uma parte que fala, Uhum. mas quem ouvir, você deve saber também, fala assim: ah, é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. E Isso. eu tenho conhecimentos, e isso dentro de casa, que a avós falava na linha literal mesmo: não, o rico não entra no céu. E aí a pessoa vai crescendo com aquilo, falando assim: pô, se eu for rico, eu não vou entrar no céu, mas eu quero ir para o céu. E aí começa a trazer umas coisas e gera o quê? Crenças limitantes. E aí Ótimo. você deixa de evoluir por uma crença, quando na verdade, se você vê isso daí, o dinheiro traz sim felicidade. O dinheiro te faz conquistar coisas que vai te dar uma vida melhor. E tudo isso é Ótimo. possível. E quando você fala, eu vou até trazer aqui, vou tomar essa liberdade de trazer aqui algumas crenças que você trouxe, e depois a gente pode falar de uma ou outra, mas eu quero também falar de não só do Danilo Teles como nosso escritor, mas ele como consultor financeiro, porque aqui eu apresento eles como nossos escritores, nossos entrevistados, mas ele é consultor financeiro, ele que falou um pouquinho já do trabalho dele, mas depois eu quero que a gente volte um pouquinho lá na tua história e fale um pouquinho do propósito. Por que que você foi para esse lado aí? Você já deu uma pincelada, mas eu quero que você aprofunde aí depois, contar um pouquinho melhor da tua história. Mas voltando aqui para crenças, então a gente ouve muito ainda, né, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é a raiz de todo mal, rico só fica mais rico e pobre só fica mais pobre, existe até uma música aqui no país, se a gente pode considerar como música, mas vamos lá, depois a gente fala disso. Trabalhe duro para ganhar dinheiro, dinheiro é sujo, ó, já ouvi tanto isso, né. Se você Muito. quer algo, compre agora antes que acabe. Isso é o consumismo, né? Meu Deus. Então, assim, todas essas frases nos traz uma parte falando assim: nossa, o dinheiro é tão ruim. Será que é tão ruim assim? Tipo, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. E eu sempre trago isso dentro dos meus clientes. Já já nós entramos um pouco para falar quem é mais Danilo Teles, qual foi o Sim. propósito de entrar nisso. Uhum. Mas é algo que eu falo assim: falo, gente, enquanto o problema é dinheiro, a gente consegue resolver. Então, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é algo que nos proporciona a conquistar as coisas, fazer as coisas acontecerem. Então, não é ruim, não tem que trabalhar muito. E você não ganha dinheiro. É outra coisa que eu trago. Você não ganha dinheiro. Você faz dinheiro. Porque nós estamos aqui, eu daqui a pouco vou para cliente, eu estou dentro de cliente. Então, assim, nós estamos fazendo, pegando a nossa hora, trocando ali na hora, que é nada mais uma moeda de troca, o dinheiro, e nós estamos fazendo dinheiro. Aquele que ganha o dinheiro é o cara que fica sentado sem fazer nada, e alguém vem lá e dá o dinheiro para ele. Este ganha. Só que se você for olhar pelas estatísticas, as pessoas que ganharam milhões, ganharam literalmente numa Mega Sena, num programa de reality show, que ganharam, a maioria deles torraram todo o dinheiro, acabaram com tudo e voltaram para o nível de escassez porque não tinha mentalidade. Achava que Ah, dinheiro era problema ou acabou usando sem ter conhecimento de como utilizar, ter uma educação financeira e volta para o problema da estaca zero lá. Perdem tudo ótimo. e aí depois começa tudo de novo. Aí o que acontece? Amaldiçoa o dinheiro. Quando não é um problema o dinheiro, o problema foi você que não soube estruturar, não soube cuidar e achou, pronto, agora eu tenho tudo, vou usufruir. E acaba fácil, tá? É rápido. Sim. Pessoas que têm 100 mil, se você não cuidar, você torra isso rapidinho. É cuidar.
Eu tô falando ótimo aqui, porque quem me conhece sabe que eu concordo falando ótimo, não é ótima da situação, é É o ótimo da questão do exemplo que você falou, porque muitas pessoas, e não são poucas, eu que trabalhei muitos anos em televisão, quantas pessoas que a gente não fazia aquela produção enorme para que a pessoa ganhasse casa, Aham. carro, moto, e envolvia muitas empresas grandes que, claro que eles queriam divulgação, mas de alguma forma ou de outra a pessoa ganhou mesmo. E não mantinha durante um ano, você ia ver a pessoa daqui um ano, a pessoa tinha vendido aquilo que tinha Uhum. ganho, às vezes vendido por qualquer troco de qualquer moeda, porque é mentalidade mesmo, né, É uma outra coisa que nós podemos trazer como adendo aí, é essa parte da mentalidade do merecimento. É uma crença de merecimento, Uhum, porque muitas das vezes nós chegamos até um nível de financeiro pelo nosso merecimento. Porque eu tenho empresários que há pessoas que eu já tenho, eu atendi muito pessoas físicas também, né, hoje o meu uhum. foco é mais empresários, As mas eu empresas. entendi mais empresas mesmo, não empresário, pessoa física, a empresa em si mesmo no total. Mas a pessoa física ela tem muito assim, se ela começa a ganhar um pouco mais, o pai fala assim: "Pra que tudo isso? Pra que ganhar tudo isso?". E aí o que que Uhum. acontece? Começa a gerar uma crença de merecimento. Então, exemplo, a pessoa ela começa a ganhar R$ 10.000, é o topo que ela tem de merecimento. Ela fala: "Nossa, se eu ganhar mais que isso, acho que não preciso disso". Ela não vai conseguir passar disso, até ela quebrar essa crença de merecimento. Isso está em nós. E quando a pessoa ganha alguma coisa, às vezes ela não trabalhou o merecimento dela. Ela fala assim: "Ah, eu não mereço tudo isso". Ela gera nela mesmo uma limitação daquele merecimento do que ela tem. E o Ótimo. merecimento é algo que nós temos que trabalhar também, porque senão a gente limita aonde nós queremos chegar. Medo é uma crença limitante, né, acho que nem colocamos aí, mas o medo é uma crença limitante. Porque se você tem medo de dar um próximo passo, às vezes o passo que você está dando está faltando ele para abrir uma nova porta. E será que não é Exato. isso que está te limitando onde você está, para você ter uma vida melhor e conseguir financeiramente evoluir, né? E tem muita gente, até você falou da crença do não merecimento, Não seria isso? merecimento, Eh, isso. que tem muita gente que fala que às vezes eu já vi muitas pessoas falando assim: "Ah, mas a minha família não teve, Uhum. e eu vou ter agora", e fica chato. "Ah, eu comprei um carro novo, tem que esconder da família", porque fica aquela situação. Tem gente que a gente sabe que gosta, né, de mostrar pra todo É, mundo: "Ah, porque eu venci na vida e tal". Mas tem outros que eu não sei o que que é pior, mas que escondem porque fala: "Puxa, mas a minha mãe sofreu tanto, meu pai, minha família, eu sou o primeiro da família a ter", e ela não reconhece que ela tá trabalhando e que ela merece e que não é é o por não isso, né. merecimento, é. E isso é tão complicado, né, você vê nas pessoas. Infelizmente você vê muito. E aí uns acabam também quando começa a melhorar um pouco na parte financeira, o que que eles fazem? Começa a não usufruir de nada, porque tem a crença limitante ali de que, tipo, pode dar ruim qualquer hora, então é guarda, guarda, Exato, guarda, guarda, né, investe, investe, investe ali, às vezes tem poupança, gente, não põe dinheiro na poupança, pelo pelo amor amor de de Deus. Deus. Chama aqui a gente, que a gente vai ensinar para que você não coloque dinheiro na poupança. Porque quem coloca na poupança, só abrindo, né, uns parênteses ali, a poupança não rende nem a Selic. Então, seu dinheiro não vai render nem a inflação. Então, pelo menos um CDB, um tesouro direto. Se não E é colocar dinheiro debaixo do colchão, né, que nem antigamente, exatamente, aí quando vê já só tem a traça, comeu tudo. é verdade. Sim. E aí, o que que acontece? Com isso, ela pega e não quer mostrar para ninguém. Só que ela vai guardando, ok, às vezes ela tá rica no banco, mas não fez uma viagem, não aproveitou, não fez um momento ali de falar assim: "Eu mereço", né, porque precisamos disso. Hoje, Sim. cada projeto que nós fechamos dentro da empresa lá, com Uhum. cliente novo, a equipe inteira, a gente pega, vai jogar boliche, agora estão marcando para jogar airsoft, então a gente sempre procura fazer alguma coisa para comemorar, porque a gente conquistou algo novo, a gente chegou numa meta que a gente Sim. queria e a gente conquista, e nós precisamos disso. Eu aprendi com um mentor que ele falava assim: "Cara, às vezes você não tem dinheiro para ir num lugar chique e fazer alguma coisa top, mas às vezes você Uhum. precisa sentar num ambiente diferente para mostrar para sua mentalidade, para o seu cérebro que você quer chegar naquele nível. Então, se você não tem condição de ir no melhor restaurante, nem que se for, Sim. entra lá, pede uma água. Talvez essa é a água mais cara da sua vida, mas vai lá, toma uma água, toma um café, mas você vai mostrar para sua mentalidade, falar assim: é aqui onde eu quero estar. É a mentalidade.
Ótimo. Entendendo que você não tá passando por cima de ninguém fazendo isso, né, na Exatamente. realidade, porque quem já tem essa crença limitante também pensa muito no outro e nunca pensa em si. Eu vejo muita gente, eu trabalhei muito com mulheres, e até hoje trabalho, com posicionamento diante de câmeras e diante mesmo da na sua comunicação, para quem quer fazer muito essas mídias, e muitas estão ligadas ao: "Ai, mas eu não posso, mas o que vão achar, o que vão pensar, o que vão", tudo sempre é o outro, é Exato. muito o outro. E quando fala: "Não, mas espera aí, eu tô sendo honesta, eu tô trabalhando, eu tô fazendo o meu trabalho, então eu posso estar aqui", é pensar em você. Quando você tá falando de finanças e você fala para a empresa, porque muitas vezes a gente vê também, né, indo para voltando lá para o assunto da empresa, quando a gente está indo para a empresa, existe o CEO, o diretor, quem está acima, que também precisa mudar a mentalidade, porque senão quem todo mundo de baixo Exato. não tem como mudar. Então, esse é o trabalho que você faz, que é muito bonito e que eu falo que de finanças tem que atingir a escala maior de uma empresa. Porque senão, todo mundo que está abaixo fica com a mesma mentalidade. E Ou até tem alguns que querem é. mudar, mas não mudam, porque tá E a empresa sozinho. também não cresce. Se quem tá no topo ali, o cara tem a mentalidade de escassez, aí ele vai chegar um momento que a empresa vai ficar patinando e ele não vai mudar. E vai ficar Verdade. aquilo, é que você falou, quem tá nos níveis abaixos ali vai na mesma linha, tá tudo bem, tá tudo certo, e não pensa em evoluir. E eu tô pensando todo dia, eu sou 24 horas, o que que eu posso fazer mais para poder melhorar a Hum, empresa, que eu posso fazer mais para poder trazer mais receita, trazer mais dinheiro. A gente precisa disso, eu quero usufruir, eu tô com, ótimo. eu contando a idade, mas eu tô com, vou fazer 38, tem 37, e eu já penso, meu, 40, eu tenho metas, né, eu faço Uhum, metas de ano, 5 anos, 10 e 20 anos. Então tenho escritas minhas metas olha ali. só. E aí, assim, de 1 ano, 5 tal. E aí eu já tenho como que eu quero estar daqui 5 anos, como que eu quero estar 10 e 20 anos. Então tenho esse desenho. Estatisticamente, vamos viver, sei lá, eu tenho 20 Sim. anos, 58 anos é mais ou menos. Então assim, mas eu tenho essas metas. Aí quando eu atinjo alguma coisa mais rápida, a gente vai lá e dá aquela refinada, recalcula algumas Sim. coisas. Mas é necessário que a gente possa viver nisso, desenhar essas metas, correr atrás e precisamos o quê? Como que vamos chegar lá? Fazer aquelas viagens para Maldivas? Como que nós vamos Pois andar é. de carro importado? Não dá, tem que ser com dinheiro. Vamos quebrar essas crenças aí. Aí, tá Ó, vendo? até a Siri falou Até em a Siri dinheiro, quer a desbloquear. Siri Falou em sem fica transferência, em filho, paz, deixa tá. aí. Fica em paz que nós estamos no podcast, é bate-papo. Mas você vê que até a Siri aqui tá querendo desbloquear pra gente já comprar a passagem pra Maldivas. Falou em Maldivas, você precisa desbloquear o iPhone. Pra gente já Ela- comprar. Ai, meu Deus, aqui é um barato. A gente teve até Duolingo aqui já acessando. A gente tava batendo papo, de repente começou o Duolingo já a falar em língua. Eu falei, já pronto. Já Vamos ia falar um novo treinando o idioma idioma. pra gente poder viajar. Danilo, vamos então agora a parte de por que que você entrou em finanças? Por que desse tema? Por que que você começou a trabalhar com isso? E o que que você faz hoje, atualmente, com esses empreendedores, na verdade, os empresários já, porque é Uhum. um nível já de empresas maiores. Fala um pouquinho do teu trabalho, mas como que você entrou? Como que eu entrei nisso, tá? Eu vim do mundo de tecnologia. Eu sempre que eu falei, sempre gostei de números, mas a porta eu entrei pela tecnologia. Eu era desenvolvedor de sistemas, então, mas sempre sistemas financeiros, onde eu enxergava números da empresa, eu fazia parte de RPs ali, e eu sempre gostei disso. Aí quando foi em 2016, eu entrei num projeto que literalmente me colocou dentro de salas com empresários para falar de DRE, fluxo de caixa, enxergar, fazer planejamento, forecast, budget e tal. E aí eu falei, meu, é esse mundo que eu quero para mim. Olha só. É isso que eu quero. Então eu vinha do TI, aí eu fui fazer pós-graduação em administração, aí fiz outra pós de novo em administração, aí fiz uma pós em finanças, fiz uma pós em educador financeiro, que eu falei, vou treinar as pessoas para poder também falar sobre Hum, isso, né? Que hoje nós temos no Brasil 200 e passado 210 milhões de cidadãos, cidadãs, é os né? cidadãos mesmo? Os cidadãos, né? Então nós estamos passando 210 milhões, porém assim, 4% estava indo para 5% que investem numa bolsa hoje contra os Estados Unidos, que 78% da população, mais ou menos, investe. Então, nós temos hoje pequena parte investindo e sabendo usar o seu dinheiro. Falei, gente, a gente pode mudar isso. Precisamos mudar isso no mundo, né? Como que eu posso deixar, de alguma forma, mudar isso? E eu, com o mentor que eu tinha, ele falou, ele fez uma revista, ele deu
uma entrevista e colocou a entrevista dele numa revista. Ele falou, cara, deixei o meu legado, porque amanhã minha filha vai ter meus netos, e um dia meus netos vão perguntar assim, como que era seu avô? Ela vai poder abrir a revista e falar, ó, seu avô era esse cara. E aquilo me deu eu falei, cara, e minha filha? Minhas filhas, não, eu tenho duas, tem uma de 14 e tem uma de 1 ano, uma bebê. E aí eu falei assim, um dia ela pode falar de mim, como? Então eu já vinha vindo no mundo das finanças, tal, em 2021 para 22 mesmo, que a Danilo Telles era Danilo Telles, não era nem Blue Peak, cresceu, começou a expandir, aí eu falei, não, as pessoas começaram a trabalhar pra gente lá, e falou assim, como que a pessoa vai chegar e falar, trabalha na Danilo Telles. Eu falei, não, vamos fazer o rebrand dessa marca, vamos colocar, aí nós trouxemos a Blue Peak. Mas o propósito inicial de eu entrar nisso, eu passei um momento muito difícil na minha vida, mas difícil assim no momento de escassez, um momento de complicado financeiramente, aonde eu, minha esposa e minha filha, nós fomos morar num porão 4x4, escorria água na parede, eu perdi tudo no momento da minha vida, entrei para esse mundo do empreendedorismo, fui montar algumas coisas e não deu certo, porque eu não tinha conhecimento, lá em 2009, 2010, e aí eu perdi tudo e fui morar de favor dentro de um porão. Aí chegou uma hora que eu olhei e falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer minha vida ser diferente. Aí foi onde eu fui buscar conhecimento, aí faculdade, livro, caí no livro, passava a noite estudando, e aí chegou na onde é a Blue Peak hoje. Aí comecei atuando quando eu fiz educador financeiro com pessoas, né, pessoas físicas mesmo, sentava tete a tete assim e falava tete a tete e falava mesmo da parte, como cuidar do seu dinheiro, abria a parte das dívidas dele, entendia o endividamento e criava planos estratégicos para pessoas financeiras, né, meta, essas coisas. E aí através da pessoa física, começou a abrir portas para o empresário. Eu falei, cara, você consegue olhar o número da minha empresa para a gente enxergar a margem de contribuição, enxergar a lucratividade? E aí foi foi outro, foi abrindo, ampliando. E aí chegou uma hora que eu falei, tem que decidir. Aí a opção foi ir para a linha da pessoa, da empresa mesmo. Então hoje eu vou para a linha de DRE, fluxo de caixa. Hoje eu olho muito a parte empresarial para tomada de decisão. Investe, não investe, compra máquina, não compra, onde eu coloco o dinheiro. Pô, tô com prejuízo, tô com endividamento, vamos fazer um plano de quitação das dívidas. Aí hoje eu tô na Blue Peak e a gente tem alguns departamentos lá dentro lá. E como que eu acabei te cortando, você Não, ia pode falar. falar, né. E como que é feito esse trabalho hoje, Danilo? Quando você faz esse trabalho com a empresa, é um tempo com aquela empresa, é um contrato de 3 meses, 1 ano, ou é uma mentoria isolada de vamos nos reunir porque a empresa está passando por uma dificuldade e eu quero esse trabalho durante 1 mês? Como que isso é feito com a Blue Peak? Tá. Hoje a Blue Peak, o que nós fazemos? Nós somos uma consultoria e treinamentos. Então, na consultoria e treinamentos, eu tenho a parte de consultoria e ela abre um pouquinho mais o portfólio, abre o leque, porque ali dentro eu tenho o BPO financeiro, no livro a gente fala um pouco de BPO também, que é o terceirizo o seu financeiro, daqui para mim que eu cuido do seu financeiro, você não precisa ter alguém lá para fazer o seu contas a pagar, receber e faturamento, tá? Então, hoje a Blue Peak ela faz isso. Nós temos a parte também tributária, onde nós vamos enxergar se ele pagou imposto errado, tem crédito a recuperar, e assim entra para a parte de planejamento tributário. E a consultoria em si é sentar com o departamento. Quando hoje nós temos empresas faturamentos altos, departamentos já estão montados dentro da empresa, e nós fomos lá como consultor. Chegamos, passamos as tarefas, e ali para frente o próprio departamento ele continua a operação. Os contratos são anuais, geralmente, mas eu tenho contrato que já vão para 5 anos, que aí você vai sempre renovando, porque hoje nós temos um problema muito grande no empresário brasileiro, que é a situação de, quando ele está com problema, ele vai procurar uma solução. Então ele vai sempre pela linha corretiva e não pela linha preventiva. Então ele procura uma consultoria quando ele está com problema. E muitas das vezes a gente chega, o problema está gigante, aí tem que ser umas ações que vão dar umas dores de barriga, tem que ser algo mais muito bem planejado, porque o risco de uma quebra de uma empresa, entrar no endividamento e não ter como sair dele é muito grande. Só que nós só somos acionados às vezes por isso. Só que se nós colocamos essas empresas que nós estamos mais tempo dentro da empresa, são a empresa que entendeu, que nós fizemos ok, eu sempre entro lá como consultoria para poder se pagar lá dentro. Uma ação que nós fazemos numa tributação, uma ação que nós fazemos numa redução de uma área, a gente já se paga dentro da operação. Então, quando você entende que o preventivo é melhor, você coloca uma consultoria, porque cada 15 dias eu ou alguma consultora ou um consultor nosso vai estar ali, cada uma vez por semana, cada 15 dias. Hoje depende, tem um contrato que eu tenho alocado consultor full time, segunda a sexta, ele é nosso consultor, mas ele está dentro da operação da empresa. Então depende muito do contrato e da necessidade do cliente. Mas se ele vai na linha preventiva, a gente vai estar olhando junto ali todo dia.
Sim. Então tem um sistema, eles não estão com o sistema aberto. Fala assim, por que o cara gastou isso daqui nessa linha aqui, dessa conta contábil, e no mês passado, olhando pela horizontal, gastou menos, e esse mês está gastando mais. Então você começa a tomar decisões rápidas. Já, preciso segurar. O faturamento não é o quanto que a gente esperou, não vai ter contas a pagar, o receber desse mês vai estar menor do que o a pagar. Então você começa a tomar essas decisões. Isso quando você tem uma preventiva. Só que aí quando o empresário vai para uma linha tipo, não, eu consigo. Ele vai, chega uma hora que ele pega um empréstimo, pega outro empréstimo, pega outro. E aí quando ele fala, então, dá para você ver aqui? Aí você chega, tá um problema gigantesco. Esse é um problema. Então a Blue Peak nós atuamos nesse cenário. Aí depende, tá? Não é algo escrito na pedra que nem eu falo, assim, não, é dessa forma. Nós vamos entender o cenário da empresa, qual que é a necessidade. Eu preciso colocar um consultor full time para olhar aqui todos os seus números, Sim. processo, e a gente ficar aqui alocado. Vamos colocar um consultor alocado. Não, vou vir aqui cada 15 dias, você tem um departamento, eu vou vir aqui, vou passar as demandas, sua equipe faz, e a gente depois vem aqui, vai corrigindo, vai ajustando. Aí depende muito, tá? E aí nós temos a parte de treinamento lá também. O que é isso? Eu falo que, assim, crenças limitantes. Então, você conhece um colaborador, você faz uma entrevista com ele, você tá com ele no dia a dia, mas você tá ali no dia a dia falando dos seus processos. Muitos não abrem a sua vida, se tá com problema financeiro, se tá devendo, se tá com o nome no sistema de proteção ao crédito e tal. E assim... E aí eles acabam sendo, se autodiminuindo, começam a perder produtividade, e aí o empresário nos contrata para quê? Para dar um treinamento para a equipe. Semana que vem agora, quem me acompanhar no Instagram, não sei se vai depois ficar meu Instagram aí, tá? Semana que vem nós vamos dar treinamento para uma empresa, então tem uma equipe lá, nós vamos dar esse treinamento nesse sentido mesmo que nós fazemos. Vamos na linha das pessoas que tá lá. Gente, o que é dívida? Como que você se livra da dívida? Como que você começa a investir? Tem gente que tem uma crença limitante, ou talvez não seja crença, mas seja mais uma visão mesmo por falta de conhecimento. Fala assim, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. E se você tiver R$10, você começa a investir por mês. Mas eu vou pôr R$10? Se você não pôr nada, você não vai ter nada. Se você pôr R$10 por mês, no final do ano você teria R$120, um pouquinho mais corrigido, mas você vai ter. Se você não guardar, você não vai ter nada no final. Ou achando que essa coisa de, eu vou guardar o dinheiro, isso é coisa para rico, para quem tem muito dinheiro. Eu vou até... sempre pro... eu até falando uma parte, é pesado, que eu vou falar assim um pouco pesado, né, porque eu usei essa analogia em uma dos treinamentos que nós demos. Uma menina levantou a mão e falou assim, mas nunca sobra para mim guardar dinheiro. Todo o meu dinheiro que eu recebo, que eu trabalho, que eu ganho, vai tudo para dívida, vai tudo para o que eu tenho hoje, não me sobra R$1. Aí eu brinquei, mas assim, ela ficou até meio assim comigo. Ela falou, é forte, mas tá bom, eu vou falar. Ela falou assim... Ai, já põe aí no corte, hein, José? Já prepara essa parte pro corte, que já viu, né? Eu falei pra ela assim, vamos lá, você vai no restaurante, e aí você come lá a comida do prato e tal, e sobra um pouco. O que você faz com essa sobra? Ela falou assim, eu jogo no lixo. Falei, agora vamos pra sua vida. Você pega, paga todo mundo, e se sobrar alguma coisa, você vai usar pra você. Você tá sendo o quê? Conseguiu pegar? Ela, tô sendo lixo, porque eu tô pegando a sobra pra pôr em mim. Falei, então... você não é lixo, você é a pessoa que tem que se priorizar. Eu tenho um monte de dívida, mas o dinheiro caiu. Cara, vou pegar R$100 e vou pensar no meu futuro. Vou catar esses R$100 e vou investir. Talvez pessoas com crenças limitantes, ouvindo isso, vai falar assim, ele não sabe o que tá falando, porque se eu pegar esses R$100, eu deixo de pagar alguma coisa. Eu tenho um mentor que fala pra mim assim, ele fala assim, cara, se alguém chegar pra você e falar pra você assim, a sua filha tá no porta-mala de um carro e você tem que pagar R$25 mil em 48 horas, senão os caras matam ela. Você vai arrumar esses R$25 mil? Eu falei, claro, você vai correr atrás, você vai fazer de tudo para conseguir. Ele falou, então, é que você não prioriza as suas necessidades. Se você se priorizar, colocar você como prioridade, você pode ter certeza que sua vida melhora. Ótimo, achei muito bom e inclusive vou pôr um adendo aqui, porque ainda vai ter gente aqui no nosso podcast, ou seja, para você, em qualquer outro lugar, para mim, enfim, que ainda vai falar, mas aí é outra coisa, é sempre assim, porque a pessoa sempre justifica. Quem é bom em dar desculpa não é bom em dar resultado. Exatamente. Já dá essa frase aí lá na câmera, como é que é? Quem é bom em dar desculpas não é bom em dar resultados. Pronto, então já respondeu para você, porque todo mundo tem essa também. Mas não é isso também. Mas se fosse um filho dentro de um porta-mala sendo sequestrado, eu conseguiria. Mas pensa dessa forma, porque a gente sempre pensa de, mas não é.
Tá, mas e se for com você? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente não sabe mesmo. Então, que a gente possa fazer isso. Eu entrevisto muitos de vocês aqui, escritores que falam desta área. Inclusive, já entrevistei alguns do Código das Finanças. E eu já falo como você adquire seu livro. Mas muitos falam isso. A maior parte das pessoas, elas têm essa mentalidade de, mas é pouco. Mas eu vou investir, mas eu quero curtir a vida, eu não sei quando acaba a vida. E aí, por isso mesmo, você não sabe quando acaba, daqui 10 anos não acabou para você ainda e você tá lá. Poderia ter começado há 10 anos. Estatisticamente, nós vamos viver, a ideia é que vivamos, né? E eu tenho muito case, assim, porque a gente tá sempre dentro de muitos lugares, evento e tal. E uma das meninas, uma vez que eu dando uma mentoria, ela falou assim, mas R$ 300? Você tá falando pra mim que eu tenho que investir R$ 300 por mês durante 30 anos pra poder ficar milionária? Falei, tá, vamos lá. Porque assim, se você investir R$ 300 por mês, mais ou menos, em 30 anos, 28, hoje com a Selic do jeito que tá, mas vamos pôr, 30 anos, você consegue ter 1 milhão e alguma coisinha lá, 1.048.000 mais ou menos investido. Só que você não tirou 1 milhão do seu bolso. Você vai ter tirado do seu bolso 300 e poucos mil, salvo erro lá. Depois vocês fazem a conta aí. Mas assim, você não tirou esse 1 milhão do seu bolso, só que os juros compostos ali foram benéficos nesse caso, e você vai ter mais de 1 milhão. Esse 1 milhão por mês vai te render no mínimo uns R$ 10.000 sua aposentadoria. Porque eu costumo dizer assim, vamos pensar de uma forma que você não dependa de um governo para você se aposentar, né? Infelizmente, sabemos que isso nunca será suficiente. Então, mas aí você fala, mas 30 anos. Eu falei, gente, 30 anos passa voando. A menina com 20 anos. Eu falei, você tem 20 anos. Eu falei, se você investir R$ 300, daqui a pouco você tá ganhando muito mais, você pode colocar 600, 500, você pode colocar um pouco mais. Porém, assim, se você manter os R$ 300 daqui 30 anos, você vai ter 50 anos. Você vai ter uma renda de 10, 12 pau, às vezes, só de rendimento, mais um patrimônio de 1 milhão que tá lá, fora outras coisas que você vai conquistar no meio do caminho. Falei, e a vida passa voando. Então, não vale a pena você começar agora? E às vezes a pessoa fala, não, mas vai demorar, a longo prazo, 30 anos investindo pra mim. Mas, gente, vai chegar aos 30 anos. Exato. E é melhor chegar lá 30 anos e ter 1 milhão do que eu chegar daqui 30 anos ter e não ter nada. E falar assim, deixa eu ver o podcast lá de 30 anos atrás pra ver o que eu faço agora. Tá, mas vamos lá, agora eu vou provocar o Danilo. Tá acabando quase o nosso podcast, mas é momento de provocação agora. Já que ele provocou todo mundo, vou provocar ele também. Ai. Tenho 40 a mais, tenho 50 a mais, não fiz nada disso. O que você indica para a pessoa? Porque ela não tem esses 30 anos talvez pela frente. Sim. O que hoje você indica para os empreendedores, para quem está começando? Não talvez o seu cliente hoje, que seja uma pessoa que tenha uma empresa maior, que tenha um time maior, mas tô começando e tenho meus 40, 50 a mais e de repente não tenho esse tempo. É um investimento ainda no CDB que todo mundo fala? Para qual caminho vai? Tirei a crença limitante, quero já participei do podcast, já vi o Danilo falando e já quero mudar de vida, já começar com mentalidade nova aí no próximo mês. Por onde começar? Tá, provavelmente, o que você vai ter que fazer primeiro? O que a pessoa ela vai ter que analisar? Qual que é o custo fixo dela? Faça sol, faça chuva, quanto que ela precisa ter no mês para bancar o custo dela? Ela vai chegar num número. Digamos, é R$ 10.000 que eu tenho que ter, faça sol, faça chuva para pagar todos os meus custos. Então eu sei que é R$ 10.000. Ela vai ter que ser um pouco mais agressiva. Tenho 20 anos, teoricamente, para frente, eu tenho 40, quero com 60 já tá aposentado, ter condição de aposentar, 50 com 70, vamos trabalhar com uma média de 20 anos para frente, reduzir isso, 15 anos e tal. Vamos ter que ser um pouco mais agressivo. Quando eu falo um pouco mais agressivo, não ser agressivo ao ponto de jogar, às vezes, tem gente que vai pra linha de joguinho, esses negócios para querer ganhar dinheiro fácil. Não existe ganhar dinheiro fácil, tá? Sai dessa, que todo dinheiro que vem fácil, ele vai fácil e a gente sabe disso. O que ela vai ter que fazer, tá? Entender esse número que ela precisa. E a primeira coisa eu preciso criar uma reserva de emergência para pelo menos me respaldar 3 meses no mínimo. Então, se eu tenho um custo fixo de 10 mil, vou correr para fazer os 30 mil ali. E aí sim, tem uma reserva, um colchão de 3 meses, 6 meses. Aí, é para uma linha de fundos imobiliários, que vai me rentabilizar todos os dias. É buscar conhecimento dentro de ações, porque eu posso rentabilizar 3, 5% ao mês. Se eu vou para uma linha tendo ali de renda fixa, CDBzinho, eu vou renderizar 1%, hoje 1,3% mais ou menos. Só que eu preciso ser mais agressivo para que eu consiga diminuir o tempo e ganhar a mesma quantidade, fazer a mesma quantidade de investimento. Então eu vou para a linha
de ação, ações, né? No caso, vou para algumas NS Debentures, vou procurar empreender, talvez seja a forma mais rápida. Por quê? Porque você pega um valor, a forma de você enriquecer mais rápido é vendendo. E eu falo que a melhor venda é na compra. Então você compra algo, vende, e aí você começa a rentabilizar isso mais rápido. Você começa a ter uma margem maior. Mas ela vai ter que ser um pouco mais agressiva nesse momento, tá? Porque se ela for calma, conservadora, vou pôr aqui num negocinho conservador, vai demorar os 30 anos para ela conseguir ter os 10 mil por mês ali pelo investimento, né? Por rentabilidade. Então, é mais agressivo. E tem cursos, tem conhecimento, tem N formas dela entender mais. Não vai por linha de day trade, tem gente que gosta do day trade, 97% das pessoas perdem dinheiro. Mas linhas de swing trade, de ações, se você aprofundar, conhecer o momento do mercado, é conhecimento. Ela precisar se aprofundar, investir no conhecimento e ser mais agressivo na hora do investimento. Ou nos chama que a gente dá mais dica também. É isso que eu já ia falar, porque eu já metade do que ele falou eu já tô indo pesquisar lá no Google, então é melhor a gente ir lá na Blue Peak, é isso? Me E você chama. tem também esse canal, como que vocês fazem? Além do... Tem um podcast também, né? Eu tenho a O podcast Bluecast. tá lá né? na Bluecast, é isso? Fizemos o rebrand, é Danilo Teles, que nem eu disse, aí a empresa, graças a Deus, tá vindo processo de aceleração, e aí a minha gerente falou assim, Danilo, não dá, você pergunta para as pessoas, onde você trabalha? Trabalho na Danilo Teles. Eu falei, não, tá bom. Aí minha gerente falou, nós precisamos fazer o rebrand da marca. Aí trouxemos o pessoal, fizemos a identidade visual, entendemos tudo, e aí virou a Blue Peak. Aí da Blue Peak, ele falou, vamos montar um podcast, vamos montar, e virou a Bluecast. Aí tá vindo outras Blue, alguma coisa, vão ser um portfólio de Blue, né? E aí eu tenho a Bluecast. Hoje, se você procurar por Bluecast Business, nós voltamos quase 100% aí a parte empresarial, né? O Bluecast é um podcast voltado a negócios, empreendedorismo. Então, se você buscar por Bluecast Business ou entrar no meu perfil, daniloteles.oficial, pode falar? Pode, Já falei? claro. Já falei. Aqui o podcast é de vocês. daniloteles.oficial, você vai me encontrar lá, a Blue Peak, a Bluecast, você vai encontrar tudo lá. Ótimo, porque é muito bom, porque daí você, que é pessoa física, que não é a carteira dele hoje, né, o atendimento dele hoje é para empresas, mas também você vai tirando suas dúvidas ali no Instagram, vai vendo conteúdo e vai aprendendo, quem sabe lá na frente você vai entrar numa empresa e você precisa ser um braço direito daquele empreendedor, aquele empresário, ou você é o cara aí que tá vendo a gente e que realmente precisa desse respaldo, precisa de uma empresa para que você foque nas demais atividades. Exatamente. Porque é aquilo que a gente vê muito, às vezes o cara que tá lá em cima, ele fala, eu não preciso disso, porque já tô tocando isso faz 10, 15 anos. Só que aí espera o barco pegar fogo, o circo pegar fogo, nem sei o que pega fogo agora, ou você espera alguma coisa pegar fogo para depois chamar o trabalho do Danilo, para chamar um consultor, e não é essa a questão, é como você falou, é primeiro você fazer preventivo, porque daí você sai daquele foco da atenção de onde tá o incêndio, tá pegando fogo ali, para poder se focar nas atividades da empresa, nos colaboradores, nas demais. Então você acaba ficando com a sua consultoria aí todos os dias, né? Exatamente. Tempo. Porque se você tira onde você foca, expande. Ótimo. Né? Onde você vai focar, você vai expandir. Se você focar num problema financeiro, se você focar só ali, você vai expandir ali, às vezes o problema, e a sua empresa pegando fogo, que nem você falou no circo, no parque, onde estiver pegando fogo do restante da empresa e você não vai estar vendo. Então bota uma consultoria, coloca ali, deixa que a consultoria atue nesses problemas, que vai já te trazer solução, nós levamos solução, e coloca foco nos demais, onde está trazendo receita, vai expandir outras coisas da sua vida. Ótimo. E eu quero que você, junto comigo, quer adquirir teu livro, ou de repente para você, ou você faz a aquisição do teu livro para entregar para outra pessoa que está precisando, outra pessoa, um amigo aí que está empreendendo, que está começando, que já tem aí já um tempo aí de estrada, independentemente disso. Aqui, Danilo Teles e outros, na verdade, outros escritores também estão aqui. Peraí, ó, deixa eu voltar aqui no capítulo, senão eu esqueço. Aqui. 12. Capítulo 12, crenças financeiras que limitam o sucesso. Então, Danilo Teles e outros escritores vão estar aqui trazendo muito assunto aí, muitos temas ligados ao Código das Finanças. Então, são estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Inclusive, este livro já é best-seller. E se você quer adquirir, entre em contato aqui, ó, a gente vai colocar na descrição para vocês o contato do Danilo, vai ter o Insta dele, vai ter também para você fazer no direct, vai lá e não fala que fui eu que falei, enche a caixa dele de mensagem aí positiva, tá, gente? Enche de pergunta, coloca lá e
pergunta como você pode adquirir teu livro. É sempre com o escritor e não com a gente, com a editora. Vai lá e adquira teu livro e também veja todos os outros contatos lá no Insta dele. Vai com certeza ter na bio lá todos os contatos do podcast, dos trabalhos que ele faz e da empresa também, da Blue Peak. Falei certo. Falou. E é isso. Quero agora que você deixe uma mensagem final ou algo que eu não tenha te perguntado para você trazer para nossa audiência. Pode ser na sua câmera também. Trazer uma chave. A gente fala que como é Chave Mestra Podcast, para trazer uma chave que você, ou uma frase de impacto, ou algo, um resumo de tudo que a gente falou, para que abra algo ou na mente, ou abra uma grande porta aí que essa pessoa Legal. tá precisando. Tá, só criando um adendo, como você falou, para me chamarem lá, eu tenho várias aulas hoje para pessoa física. Quando eu gravei Ótimo. aulas, coloquei em plataformas. Se você vier pelo podcast, falar assim, ó, ouvi o podcast e eu quero essas aulas, me chama que eu libero acesso a você assistir essas aulas, como guardar o Legal. dinheiro, investir, tem umas aulas lá, me chama também. Mas uma frase talvez não tão extensa, mas curta, que sempre impacta para mim é: mudar é preciso. Você precisa mudar. Porque se você faz todos os dias as mesmas coisas, você terá sempre o mesmo resultado. Então, se a gente quer resultados diferentes, ou seja, mudar é necessário. Se você faz todos os dias as mesmas coisas, você sempre vai ter o mesmo resultado. Quer resultado diferente? Faça coisas diferentes. Seria isso. Ótimo. E é uma grande chave, porque muita gente fala, mas eu já sei o que tem que ser feito, mas não faz. Exatamente. Mas isso é muito básico, não tem outra coisa, tá esperando mágica, não é? Automático, eu falo. Quando você consegue me entregar isso? Eu falo, cara, não é automático, calma aí. Gostei desse, automágico. Anota aí, José, pra gente usar agora. Não é automático. Ótimo. Muito bom, um pouco do Danilo é isso. Ótimo. E muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe. Eu sei que tem muito mais Nossa, aí. se eu ficar falando aqui, eu tava até vindo ali, já 46 A gente vai ter que minutos. marcar aqui episódios e episódios aqui. Então já fica o convite, principalmente porque você é aqui de São Paulo. Então quando estiver por aqui, venha gravar com a gente, tomar um café, o que você quiser. Eu falo que como é chave mestra aqui, vocês têm a chave aqui das nossas portas. E como nossos editores, editores não, escritores, fiquem à vontade para vir aqui e a gente tá aqui aberto mesmo para fazer o episódio que vocês quiserem. Embora já tenha seu podcast, mas traga aqui para o Com nosso certeza. público conteúdo que a gente precisa muito falar sobre isso, finanças. Muito Ótimo. obrigada, viu? Serei sempre, também agradeço pelo convite. E sempre que eu estiver por aqui, fala, bora tomar um café e gravar Sim, um assunto. vamos Assunto sim. temos bastante. Tem bastante. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Danilo. E, novamente para vocês, ó, Código das Finanças, adquira o seu livro, vai lá no conteúdo do Danilo, ó, tá aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo a gente pelo YouTube da editora Chave Mestra, então é só você entrar em contato com ele, vai conhecer todo o trabalho que ele realiza e também adquirir para conhecer melhor essa história aqui do livro também, ele como nosso, não só consultor financeiro, mas como nosso escritor. Quero te agradecer, você que esteve aqui com a gente até agora esse tempo, volta esse conteúdo e vem anotando, viu? Porque é sempre assim, a gente primeiro ouve ali no bate-papo, agora vem estudando mesmo, manda para todo mundo esse conteúdo que com certeza vai abrir muita porta para muita gente. Te espero no nosso próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.